Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Olha, nós aqui novamente para mais uma live. Estamos toda semana trazendo conteúdo para vocês de qualidade. Muita informação. Isso. E também muitos participantes que acabam participando da nossa rotina multidisciplinar de atendimentos. Então, trazendo aqui sempre muito conteúdo para vocês. Então, já peço de antemão que durante a live compartilhe aqui, ó, no aviãozinho, mandem para todo mundo. Opa, voltou. Vamos tirar do... Voltou? Opa. Voltou, gente? Voltou? Voltamos aí, dê um oi. Vou até compartilhar aqui o conteúdo da live de hoje, tá? Freios orais. Virais. Obrigado. Isso abordagem, é isso? Bom, hoje iremos ter uma convidada especial, a doutora Suzana, odontopediatra, especialista em freios orais. Então vamos aguardar aí ela entrar e tá sinalizando aí pra gente para estar participando nesse momento. Luana, foi ótima a nossa manhã. Um beijo. Por que você encosta, gente? Ah, a doutora Suzana já entrou. Já vai convidar a gente. Convidar não, né? Vai pedir o convite. E sabe que já tá aqui embaixo? Ali, ver solicitação. Opa! Queremos tentar respondê-la aí devagarinho, de acordo com a evolução. Tô aqui. Não tá indo. Opa! Acho que agora entrou. Oiê! Gente! Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Como está? Tudo bem. Aqui, Frei. A conexão que tá ruim. Ixi, tem um sinal ruim. É o meu? É o nosso? Tá lento aqui. Deixa eu... Juntou com o 5G, então melhor. Como é que tá aí? Ih, peraí. Tá. Gente, comenta que ajuda também. Eu acho que eu vou ter que fechar. Ah, foi? Não foi? Aí. Acho que era o dela. É, tá travando muito. Já que a gente entra, que já perdeu 4 minutos, entra, sai de novo e espera ela entrar novamente. O que vocês acham? Abrimos uma nova live ou aguardamos retornar? Enquete. Será que a gente vai? Gente do céu, o pessoal começou a comentar comigo no consultório que nunca me viram tão bravo como no Stories de domingo. Eu tava chateado. É verdade. Fiquei bem magoado no domingo. Mas já tomei hoje. Voltou. Opa! Vamos ver se agora vai melhorar um pouco. Senão eu mudo de aparelho aqui e a gente faz qualquer Deu negócio. tudo certo. Agora sim. E agora pode destravar. E aí, Parou, pra tudo mim tá bem? melhor. Tudo joinha. Que bom vê-los aqui. Sim. Também, aqui online. que saudade! Pra quem não sabe, gente, o B precisou fazer, né, uma cirurgia, uma frenectomia e fez com a doutora Suzana. E aí a gente se viu bastante. Foi um intensivo, né, Paulinha? Foi intensivo. Mas é muito bom, né? É bom a gente ter profissionais bons e a gente poder, né, referenciar e a gente também usar o serviço, né? Então, Aqui tem foi muito segurança. bom. Exatamente. Perfeito. Eu agradeço demais a confiança de vocês, né? Em confiar no meu olhar, no meu diagnóstico, no procedimento, no acompanhamento do meu trabalho. Totalmente. E agradeço também, né, a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês nessas lives que estão
bombando aí, né? E trazendo um monte de assunto importante. Tenho acompanhado vocês Isso. nesse perfil, que ficou muito legal aí, de Legal. vocês dois juntinhos. Obrigado. Então, vamos apresentar, gente, ó, para quem está através do Instagram da doutora Suzana, eu sou o Bruno Pires Camargo, sou pediatra, educador parental, consultor de amamentação. Eu sou Paula Schuste, consultora materno-infantil. E estamos com a doutora Suzana, que vai apresentar todo o histórico dela. Então, boa noite para quem está aqui com a gente, né? A live vai ficar gravada, Bruno? Paula? Vai ficar gravada. Ai, que legal. Então tá bom, depois eu compartilho também a gravação. Perfeito. Então, meu nome é Suzana, eu sou curitibana, eu sou canceriana, bem chorona, sou mãe da Sara, de um bebezinho estrela aí, do Telzinho, né? A Sara já está com 20 anos e o Telzinho tem 9 anos. Foi depois das minhas dificuldades amamentando o Tel que eu fui buscar esse mundo da amamentação. Eu sou odontopediatra, eu me formei aqui na Universidade Federal do Paraná em 2003 e desde 2003 eu só atendo crianças. Fizemos 20 anos já agora de formados. E aí, junto com o meu trabalho na odontopediatria, especificamente com bebês, juntamente com mergulhar nesse mundo do aleitamento, né, os freios chegaram aí no meu colo. E é um assunto que é polêmico, é um assunto que ainda carece de muita discussão, de muita evidência científica, por isso que a gente está aqui hoje, né? Sim. Então é um assunto que, né, eu não me canso de estudar. No meu consultório, atualmente, eu atendo exclusivamente esses casos, né, de avaliações de freios e cirurgia quando necessário. Tenho, sim, uma visão mais conservadora nesse sentido dos diagnósticos. Assim, eu entendo que, como ainda precisamos de evidência, a gente precisa ir com muita cautela nas indicações cirúrgicas, né? Mas é isso, assim, sempre estudando, também sou professora desse assunto, né, na maneira de tentar ampliar o olhar dos colegas e trazer esse assunto de uma maneira mais científica e atualizada para todo mundo que atua com os bebês. Acho que é isso. Sim. E o quanto isso é importante, né, né, a gente, consultora de amamentação, o quanto é importante a gente ter esse olhar, né? Claro que a gente consegue diagnosticar, mas é muito importante que um odontopediatra, né, tenha uma consulta, consiga também olhar e poder falar, não, realmente precisamos fazer alguma coisa ou não precisamos. Então, mas hoje eu vejo o quanto é importante, como consultora de amamentação, a gente saber diagnosticar. Falar assim, não, peraí, existe um freio aqui, então eu vou referenciar, né, a doutora Suzana para ela poder dar uma olhada também e poder junto, né, a gente fazer esse diagnóstico e poder, né, o paciente sempre pensando no bem do paciente, né? Com certeza. Em ser resolutivo, né, Paula? Em ser resolutivo. A gente sabe que falar de nós três aqui somos consultores, né, de amamentação. Sim. E a gente sabe o quanto esse mundo é vasto, né? E quantas coisas além do fisiológico, além de anatomia e de produção de leite, vem junto com esse pacote da amamentação, né? E falar de freios nos exige estudar e aprofundar esse olhar na amamentação. Então, é sempre isso, né? É discutir em equipe, quanto mais profissionais puderem conversar, né, sobre um caso clínico, a família, o bebezinho, que saem ganhando como... Que saem ganhando, exatamente. Né, indicação ou não indicação, ou procurar o melhor caminho para esse caso, né, para essa família. Com certeza. Perfeito. E até vou compartilhar uma curiosidade. O B, ele tinha um freio duvidoso, que ele foi para o procedimento por queixas clínicas da Paula. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Porque, tecnicamente, foi o que a doutora Suzana compartilhou com a gente na época, excelente ganho de peso, era um freio que fazer o procedimento ou não fazer, ambos estariam corretos, e que a gente iria acompanhar a evolução, né? Acompanhar como é que ele iria evoluir posteriormente, com necessidade ou não, mas naquele momento da amamentação, que já é ali o pontapé, né, geralmente dessas alterações, já estava dando queixas com a Paula, e por isso que a gente optou por fazer e tivemos sucesso, graças a Deus. Evoluiu tudo super bem, mas é importante salientar aqui que muitas vezes também
o conservador, o aguardar, o avaliar, o reavaliar, encaminhar para os profissionais, descartar outras causas, é de extrema importância, né? Sim, é diagnóstico diferencial, né, Bruno? E assim, a Perfeito. gente não precisa dar conta desse olhar sozinho, dessa decisão. É sempre uma decisão familiar, mas eu também preciso, como profissional do diagnóstico ou profissional que opera, transmitir essa segurança para a família, né? Perfeito. Então, é uma decisão da família operar ou não operar, em que momento operar, mas, né, a nossa experiência e a nossa sensibilidade também contam muito nessa decisão de uma família. Eles perguntam. Acho que travou um pouquinho aqui. Voltou? Voltou. Voltou? Ah, então tá. Então eu estava falando isso, né? A família me coloca junto nessa decisão, né? Ah, e se fosse teu filho, o que, que você faria? Sim. Então é isso, né? É uma decisão que é da família, mas que a gente profissional tem uma responsabilidade muito grande por influenciar de certa forma, sim, né? Sim. Fazer ou não fazer procedimento. Eles confiam muito na nossa informação, né? Isso é muito importante. E aproveitando a Sim. oportunidade, teste da linguinha na maternidade. A importância deste exame e qual a relevância dele para os freios orais alterados que você recebe no consultório. Tá. Então, assim, quando vocês me convidaram para a live, eu fiquei bem contente, porque agora, dia 20 de junho, é uma data comemorativa, né, referente ao teste da linguinha, que foi a data de implantação como lei, né, nas maternidades, em 2014, então já tem quase 10 anos essa lei. E aí, o que acontece assim, né? O que eu gosto de deixar muito claro quando a gente fala em teste da linguinha na maternidade é que esse teste ele tem o objetivo de funcionar como uma triagem. Então, ele tem o objetivo de ser um teste rápido mesmo, né? Diferente do consultório, onde vocês presenciaram essa avaliação, que às vezes a gente leva 1 hora e pouco, 1 hora e meia para conversar tudo que precisa ser conversado com a família, né? No momento da maternidade também, normalmente as mães ainda não estão em fase de apojadura, que é a descida do leite. Então, a avaliação desse freio em termos de atrapalhar ou não na amamentação ainda é algo muito inconclusivo, né? Então, na maternidade, a ideia é realmente uma triagem, é um teste rápido para identificar os casos mais severos. Então, assim, a família vai receber essa avaliação, vai receber uma orientação quanto ao que fazer com aquele caso, né? Se precisa buscar uma avaliação de algum profissional, em que momento, ou se tiver dificuldades na amamentação, para procurar algum profissional de referência, né? Então, a ideia é triar, é encontrar os casos mais severos e direcionar, né, essa família aí para o que fazer. As maternidades, elas não são obrigadas a resolverem esse problema. Eu acho bem importante, né, Bruna e Paula, deixar isso claro, porque às vezes a família fala, ninguém fez a cirurgia ou o pique na linguinha, né? E, na verdade, a maternidade não é obrigada, né? Às vezes, naquele momento, naquele plantão do parto, tinha algum profissional que acabou se responsabilizando ou se colocando, né, à disposição para fazer. E aí, esse pique pode ser feito na maternidade, né? Normalmente aí pelo pediatra. Mas o teste da linguinha diz respeito à avaliação, né? E nessas condições, assim, onde vai ser uma avaliação mais rápida mesmo e mais restrita, anatômica. Perfeito. Não sei se respondi, vocês vão me complementando aí no olhar de vocês também, né? Como pediatra, como consultor, como enfermeira, né? E eu acho que isso é muito importante, realmente, que você falou, porque ali na maternidade a gente tem que entender que aquela avaliação anatômica, ela pode sim, mesmo dando um teste da linguinha normal, vir gradativamente durante o processo da amamentação, nos próximos... Acho que travou. Acho que a doutora Suzana travou. Voltou. Voltou.
Tá vendo a gente ou travou Aqui. de novo? Tá aí? Pra gente tá Pra gente tá travado. travado. Não sei se voltou. Quem tá seguindo, quem tá acompanhando a live, puder comentar, voltaram todos? Ambos os lados voltaram ou ambos os lados são travados? Como é que tá por aí? Deixa eu ver. Acho que voltou agora. Voltou? Não, travou. Travou. A internet hoje tá, ó. Quem tá Vamos ver. assistindo, me conte se a gente tá travado. Tá vendo a doutora Suzana? Tá ouvindo o áudio da gente? Agora Voltou. voltou. A Suzana Suzana tá tá travada. travada. Peraí. Não Voltou? voltei? Voltou? Voltou. Voltou. Tá. Voltou. Ai, qualquer coisa eu saio e entro de novo. Tudo bem, sem problema. Aproveitando a oportunidade, gente, clica aqui na setinha, no aviãozinho, compartilha essa live. Vamos tentar divulgar essa informação para a maior quantidade de gente possível. Essa informação é muito importante. Então, complementando, que é sempre muito importante ter essa avaliação anatômica na maternidade e que muitas vezes não se converte numa avaliação funcional posterior no consultório. A gente vê muito comumente uma avaliação, além do teste da linguinha de triagem inicial, normal. E chega no consultório, após a pojadura, aquele processo de amamentação realmente sendo mais efetivo, as dificuldades começarem a surgir. E não é que brota uma linguinha alterada, é que a parte funcional com a amamentação não consegue organizar de maneira adequada. Então os pais ficam muito na dúvida com isso, né? Como é que lá na maternidade do normal e agora aqui no consultório estão falando que está alterado? E quer achar um culpado. E a gente tem uma demanda também hospitalar diferente, né? No consultório, a gente está ali, né? É aquela história, né? A gente tem ali horas com o paciente, poder coletar história, né? Entender, a gente conseguir observar bem a linguinha do bebê, o movimento que essa linguinha está fazendo. Então, assim, e na maternidade, a gente sabe que a gente não tem todo esse tempo, né? O profissional que está ali para ter todo esse olhar abrangente. Então, acho que é uma das queixas que todo mundo fala, né? Não é, mas na maternidade deu ok aqui, na carteirinha tá ok. Como é que você tá dizendo que tá alterado? Então, é por isso, gente. É porque a gente tem todo um tempo, um espaço que a gente consegue com aquela família para que a gente consiga observar bem o movimento da língua, a amplitude da língua, várias outras coisas que às vezes na maternidade, por conta da demanda, não dá. Né? Além do mais, a maternidade a mãe ainda não ter tido a produção adequada para ter essa língua trabalhando com satisfação. Porque se o bebê muitas vezes suga, ele não tem aquele retorno positivo de leite e tudo mais, acaba que muitas vezes é aquele bebê mais sonolento, que não faz sucção efetiva. Né? As primeiras 24 horas dá aquele desespero, né? Porque fala assim, nossa, mas ele dorme, é um anjinho, a gente nem escutou a voz do bebê ainda. E eu fico, vamos esperar. Não quero te desanimar, mas vamos lá, peraí. Então, assim, a gente sabe que também nesse tempo que fica na maternidade, né, que são os 2 dias, a gente também não tem um bebê, tipo, super sugador, né, que tá ali mamando efetivamente. Então, a gente precisa também desse tempo para que as coisas comecem a fluir, né, a pojadura aconteça, né, o bebê realmente comece a despertar para o mundo, a mamar, a acordar, né, entre aspas. Então, tem todo esse tempo aí. E é por isso, gente, não é que a gente surgiu, não. Dê a tua experiência pra gente, doutora Suzana. Eu vou dizer assim, sabe, Bruno e Paula, eu já fui aquela pessoa que ficava também indignada junto com os pais, assim, sabe? Ah, mas como esse diagnóstico, né? Esse resultado na avaliação. Mas, enfim, hoje, né, a gente tem sim uma grande preocupação sobre os excessos de diagnóstico e de cirurgia. Então, eu prefiro que o pessoal na maternidade seja um pouquinho também mais conservador, né? E aí, depois, a gente conclui isso numa avaliação mais completa, como vocês explicaram, né? Então, assim, é para identificar casos graves. E pronto. Sim. E se ficam ali no limítrofe, é melhor que passem por um normal, né? E aí as coisas aconteçam com um pouco mais de calma. Eu ia complementar um pouquinho, Bruno e Paulo, assim, com essa questão até do procedimento nessa pressa da família, né? Porque às vezes eu recebo mensagem que a família ainda está na maternidade, nem teve a alta, e aí já teve na caderneta lá, teste da linguinha alterado.
E aí eles já querem agendar a cirurgia, né? Então eu também seguro um pouquinho a onda, assim, eu falo, vamos esperar pelo menos esse leite chegar, pelo menos receber o manejo da consultora de amamentação, porque nem tudo é freio, né? Exato. Esse bebê precisa estar em boas condições de saúde para passar pelo procedimento, né? Então, às vezes, um bebezinho que nasceu com baixo peso, um bebezinho que está ictérico, então a gente espera um pouquinho, né? As condições do bebê, a amamentação acontecer, até para a gente ter um parâmetro. Eu explico muito isso para as famílias. A gente precisa ter um parâmetro do que está ruim para eu saber se a cirurgia ajudou. Senão eu fico ali, né? As coisas nem aconteceram, eu nem sei de que maneira eu realmente ajudei com o procedimento. Então eu também desacelero um pouco nesse tempo cirúrgico também. E vou te dizer que no consultório isso é muito comum. Da minha parte, quando você dá esse freio, os pais ficam angustiados, coitados. E eu super entendo. Porque eles querem a solução imediata, né? Porque eles estão ali sofrendo, passando por dificuldade, muitas vezes o bebê não ganha um pouquinho, não ganha peso e tudo. Mas eu falo, gente, a gente passou por isso também. O manejo é importante. A gente vai falar um pouquinho, mas a gente foi osteopata muito. Sim. A gente revisou a questão da amamentação. Tanto é que eu lembro, gente, na nossa primeira consulta com a doutora Suzana, o B já tinha uns 15 a 20 e poucos dias de vida. Uns 15 dias de vida, né? Tinha mais. Por aí. Tinha mais. Mais de 20, né? Mais e aí, na consulta, a doutora Suzana falou, gente, vamos pra casa, pensam com carinho. E assim, já tinha feito todo o manejo, tinha passado por eu vou falar, tudo. eu como mãe, agora falando não como enfermeira, não como consultora, como mãe, fiquei assim, mas será? Né? Será? E aí, é porque assim, Paula, eu estava sentindo muita dor. Então, o Bruno falou, cara, você não vai ficar aumentando assim nesse sofrimento, né? Não vai durar muito tempo. Não vai. E eu achei, não, porque a mãe tem disso, né? Não, assim, não tá tudo bem. Não tava tudo bem, né? Mas assim, o quanto isso é importante, daí eu vim pra casa e a gente ficou dias ainda conversando, né? Na verdade, eu saí do consultório e ele saiu com a doutora Suzana. Vamos fazer. E a Suzana falou, vê com a Paula com calma, que eu tô sentindo a insegura. Essa parte eu não sabia, porque eu só sei que eu falei assim, eu não sei ainda, calma. A gente aguarda, ainda dá tempo. Enfim, mas o que é importante relatar que é isso, é que esse teu freio é importante, porque também é importante avaliar as outras situações que estão associadas. Até, por exemplo, para a gente poder avaliar um pós-operatório adequado, o bebê estar mamando é muito importante. Sim, sim. Então, se a gente faz com 3 e a gente fala, né? A gente tem que falar também, né, Bruno e Paulo, assim, dos casos também que a gente não foi, né, assim, não chegou aonde gostaria, como resultado, digamos assim. Perfeito. Eu já tive situação, sim, de operar bebês, assim, muito novinhos, com 4, 5 dias. Então, assim, esse leite, essa pojadura nem tinha chegado de maneira efetiva. E essa pojadura não chegou. E aí, é um bebê que a mãe com uma baixa produção de leite, o bebê sem ganhar peso, sem mamar no peito, que a gente sabe que é o melhor exercício para cicatrização, para, né, para reabilitação dessa língua. E aí, puxa, como é que vai fazer? Aí você quer evitar bico artificial por causa da cicatrização, mas a mãe não teve leite. Olha a condição, entendeu? Então, assim, eu já tive alguns perrengues assim que eu falo, gente, às vezes para 2, 3 dias a gente já consegue ter uma noção melhor desse desfecho para eu poder orientar melhor a família também, né? E aí vai muito da sensibilidade, que é o que vocês estão me contando, né? Então, assim, às vezes eu percebo uma mãe muito confiante de que a cirurgia vai ajudar e um pai inseguro, né? Às vezes ao contrário, às vezes o pai tá bem decidido. Eu tenho pais assim que eu acho engraçado, né? Porque são perfis de pessoas e de famílias, mas às vezes a família fica fazendo conta junto comigo no protocolo, né? Então assim, mas se eu for no osteopata e essa língua subir um pouco mais, vai cair para qual pontuação? Né? Aí sai da cirurgia ou vai continuar na cirurgia? Eles querem fazer contas, né? Engenharia no meio disso, né? Oi? Entra uma engenharia no meio disso. Não, pai engenheiro, com certeza, né? E aí, então, assim, mas o que eu não tenho dúvida nenhuma é que, assim, esse bebê, né, ele precisa receber
esse sentimento de confiança, de segurança dos pais. E isso vem a partir do momento que a família estiver bem com essa decisão. Então, é muito raro, muito, muito, muito raro, tá, Bruno e Paulo? Assim, quando a gente faz uma avaliação e a família fala, ah, dá para operar agora? Tem tempo para operar agora? Porque a gente quer agora. Né? Às vezes eu ainda tento colocar o tal do freio, mas eu não consigo. Então, às vezes eu opero. E isso acontece também quando eu recebo famílias de fora de Curitiba, né? Então, eu recebo algumas famílias que vêm de Santa Catarina, do interior de São Paulo. Só que aí, antes de chegar no meu consultório, eu já tento organizar tudo possível, porque eu sei que avaliei a indicação, a família já vai querer realmente fazer a intervenção, né? Perfeito. E é importante que, assim, não é normal, é importante a gente falar, não é normal a gente aumentar com dor. Isso é um fato. Então, eu acho que muito disso vem nessa questão da mãe, da questão assim, cara, é isso, eu vou continuar sentindo dor, então eu quero uma solução. Né? Só que é importante que a gente saiba que a gente precisa ver o todo. A gente tem freios que são duvidosos e que o bebê tá ganhando peso bem, tá indo bem a amamentação. Aí você fica, você tá sentindo dor? Você tá bem? Então vamos seguir, a gente não precisa fazer isso hoje, né? Vamos seguir até onde dá, porque existem histórias de pacientes que a gente, né, esperou. Ou vou dar o exemplo da gente de novo, porque também é mais fácil. A Alice. A Alice não tem. Inclusive ela tem quem você, ela tem. Bruno também tem. O freio. E aí ela foi super bem até 4 meses. Chegou 4 meses, aquela boquinha cresceu, a língua já não conseguiu mais fazer o trabalho. Então, o que aconteceu? Ela começou a não ganhar peso, a minha produção caiu. Então, assim, naquele momento eu poderia. Só que há 8 anos atrás, não era uma coisa. Nem se pensava sobre isso. Eu não tinha essa informação. Não tinha. Então, assim, acabou que passou batida, então a gente manejou de outras formas. Mas o quanto isso é importante que as pessoas saibam também, que às vezes a gente, não, eu tenho que fazer, por que eu não fiz a cirurgia super cedo? Não, porque não era indicado, né? Então, assim, não é indicado para todo mundo de qualquer jeito ou a qualquer custo. Isso é importante que a gente fale. Porque hoje tudo se você reparar, todo mundo pensa, não, é feio, vamos fazer frenectomia e vai resolver minha vida. Calma, respira, né? Às vezes tem, mas às vezes não precisa, não é o momento, se acalme, vamos ver como é que está essa produção, vamos ver como é que está você, vamos ver como é que esse bebê vai seguindo, porque às vezes a gente não precisa, né, fazer naquele momento, né, assim que o bebê nasce. E é bem interessante, Suzana, eu tenho 2 experiências suas, inclusive, do consultório essa semana que foram muito engraçadas, semana passada. Uma paciente voltou no consultório essa semana, consulta de rotina, e ela comentou, cara, que legal, recebi mensagem da doutora Suzana, porque ela fez a avaliação do freio da minha filha lá atrás, a gente acompanhou, e hoje ela mandou mensagem para saber como que ela está, porque ela não fez a cirurgia. Então, ela faz o acompanhamento pós avaliação para saber se realmente aquele freio que ela não indicou, realmente a criança evoluiu bem, teve alguma dificuldade nos outros processos que a língua, né, participa como de maneira importante. E eu achei isso muito interessante, porque você consegue ter um follow, né, ali depois, que acaba que você tem uma experiência muito maior de, olha, não indiquei e deu tudo certo. Dá para fazer um estudo de caso, hein? Mas eu acho eu tô achando. Sim. Acho que a gente pode fazer um trabalho, hein? Não, mas sabe que, assim, isso é uma coisa, Bruno, eu fiquei super feliz, assim, de verdade, de escutar isso, porque quando a gente assume uma postura, né, e aí eu digo que não é legal nem a gente operar todo mundo e também a gente assumir uma postura de que é modinha, isso não existe e vai alongar sozinho com o tempo, que a gente sabe que não alonga, não, né? A gente procura um caminho do bom senso. Só que existem, sim, profissionais que estão operando todos os freios que chegam no consultório, né? Eu fico muito frustrada com isso, mas enfim, cada um escolhe o seu caminho. Só que ao mesmo tempo isso me causa uma certa angústia, porque às vezes eu penso, puxa, mas eu tirei esse bebê da cirurgia, mas assim, qual foi o desfecho? Será que eu também não estou errando para menos? Entendeu? Então, eu também, né, assumindo essa postura um pouco mais conservadora, me sinto angustiada. Será que eu não estou prejudicando esses bebês de alguma forma?
se no meu olhar eu entendo que não é cirúrgico, né? O meu olhar todos os olhares têm o seu viés, a sua subjetividade, sim, né? Então, eu me organizei, né, com a Valéria, que me ajuda lá no consultório. Eu falei, Val, vamos pegar todos esses casos que eu não operei e a gente vai mandar mensagem, porque às vezes eu tenho feedback, por exemplo, da Nayara, que é a fono, que acompanha alguns bebês. E aí a Nayara me fala, olha, Su, sabe aquele freio que a gente não indicou a cirurgia? Tá comendo super bem o bebê. Eu falei, ai, que bom! Sucesso! A gente quer ajudar sempre, né? Mas também sem intervenções desnecessárias. Então, eu tenho feito esse levantamento, mas a gente sabe, né, Bruno e Paulo, assim, que muito bem pode ser que eu diga, olha, não considero interessante a cirurgia, mas buscar outro colega, outra equipe e operar. E, acontece, enfim, ou de repente, né, alguma questão desandar, às vezes eu sugeri para ir numa fono, num osteopata, a família não procurou e acabou caindo num desmame. Mas, enfim, né, assim, para eu entender também como é que tem sido a minha conduta aí, se eu estou realmente ajudando sem operar esses bebês, né? Então, essa que é legal. Veio na verdade, talvez role isso tudo, né, Paula? Mas, assim, veio de uma angústia minha, sabe? E eu achei muito legal a pegada da mãe, ela vindo contar feliz que também deu certo a decisão de vocês, né, da família e junto com o profissional. Vamos não abordar, vamos ver se vai realmente dar tudo certo. E deu. A criança está super bem, vamos super bem, sentimento de peso, alimentação, fala, tudo ok. Então a mãe também estava muito satisfeita de não ter submetido o bebê naquele momento no procedimento e de dar tudo certo. Então, sucesso total. E eu lembro de outra coisa, que é a frase que você sempre diz, que mais do que saber operar é quando não operar. Mais do que saber quando... É isso, operar quando não operar, não é isso? É, isso mesmo. Cara, isso é clássico, porque isso diz muito do que você está falando de agora, né? Dessa questão. Uhum. E para mim, eu vou te falar que como mãe, é de certa forma muito empático da sua parte ter esse olhar, sabe? Porque assim, a gente se sente segura de assim, ela não vai fazer a torta e a direita de qualquer jeito, sabe? Tipo assim, eu quero fazer e pronto. E isso como mãe dá uma segurança pra gente enorme, assim, poxa, então ela tá pensando não só, tipo, nela, ela tá pensando em um todo, sabe? Eu acho que isso faz toda a diferença como profissional. Então, se você acha que você tá indo pra menos, mantenha assim, porque isso é mais. Mas é justamente isso, né, Paula? Eu acho que é exatamente a empatia, porque... Né? Igual hoje, quando eu avaliei um bebezinho e aí a família me perguntou, se fosse teu filho, né? Eu tenho certeza que eu vou dizer, eu operaria, porque eu tô sempre pensando nisso, né? Que benefício que eu vou trazer? Será que eu posso prejudicar em alguma coisa? Então, tem alguns que eu falo, olha, se fosse esse freio no meu filho, na maternidade eu já falava, traz aqui um negócio que eu já vou cortar. Mas tem casos que, se eu ficar na dúvida no bebê, era a mesma situação para o meu filho também. Eu também ia buscar caminhos menos invasivos, ia ver, né, o que isso me traz de resposta, para depois bater o martelo, entendendo que a cirurgia é sempre, né, o mais invasivo e que tem seus riscos, né? Acho que a gente até deve falar disso na live, né, Bruno? Mas tem seus riscos, tem um pós-operatório que não é gostoso, tem um período de adaptação do bebê, que eu sei que a Paula passou por isso, porque a dor não melhorou assim como um passe de mágica. Eu acho até legal você contar disso, porque como chega a família nesse desespero para resolver a dor, né? Sim. Puxa, ainda tem tempo para essa língua trabalhar para a dor melhorar, não é imediato, né, Paula? Sim. É o que eu acho que assim, quando vai procurar, quer resolver o problema, né? É a dor. Então, acha que vai fazer, botou a criança lá, quando voltou pro seio para mamar, pronto. Agora não vai, gente, porque a língua, ela aprendeu a se movimentar também de uma forma, né? Então, ele vai ter que se readaptar e isso vai levar um tempo. Uma nova amamentação. É aquela história de expectativa e realidade, né? Eu acho que com a amamentação a gente tem muito disso, né? A gente tem expectativa de que a gente vai na consultoria, ela vai me ensinar e pronto, tá resolvido o meu problema. E o que acontece? Você vai para casa e eu não tô com você em casa, né? E aí pode ser que naquele meio do caminho, entre o consultório e a casa, pronto, desande o negócio de novo, né? Então a gente tem que ter
trabalhar na gente a nossa expectativa, né? Então a gente precisa entender que demora um tempo também para que a gente se readapte. Então, o bebê fazer aquela pega o tempo inteiro. Aí eu ajusto no consultório. Vai chegar em casa, ele vai, magicamente. Não, ele vai tentar retomar aquela pega. Então, cabe a nós, né, falar assim, não, peraí, deixa eu ajustar. Com a cirurgia, gente, é a mesma coisa, é a nossa expectativa, né? Então, assim, eu tinha plena consciência de que o Bernardo não ia fazer não ia fazer o movimento da língua corretamente, magicamente, né? No dia seguinte que ia estar. Não. No fundo, ela tinha. Não, no fundo, Senão nem eu tinha operado, né? não tinha, eu queria. Assim, lá no fundinho do coração dela, ela queria muito, mas eu sabia que não era assim. Não é que eu queria, mas eu sabia que não era. Sim. Tanto que a gente, depois da cirurgia, isso é muito importante, a gente foi na fono, né? Então, assim, não foi simplesmente fez a cirurgia, fui para casa. Mesmo nós sendo consultores de amamentação, gente, não é assim que funciona, não, né? A gente precisa saber que o negócio demanda tempo e demanda uma equipe, né? Não é só a gente. Importantíssimo. Equipe, avaliação multidisciplinar. O quanto isso é importante, doutora Suzana? O quanto as pessoas podem estar envolvidas na avaliação de freio, né? De maneira pontual, amamentação, porque, gente, temos fono, temos, no caso da doutora Suzana, que é especialista em freios, a odonto, eu, pediatra, Paula, consultora, podemos ter osteopata associado. Então, quanta gente envolvida para deixar aquela família mais tranquila e temos certeza do diagnóstico e, a partir daí, a decisão ser muito bem tomada, né? Eu vou contar que o B, ele passou. Ó, ele fez o teste da linguinha na maternidade. Normal. Aí, normal, mas na maternidade, o Bruno olhou pra mim e falou assim: esse freio é duvidoso. e eu, no fundo do meu coração, queria dizer: não, mas eu sabia que era. Mamando super bem, gente. Mamando muito bem, zero Engordando. fórmula, engordando. Tipo, ele saiu do hospital, tipo, estrelinha. Então, tudo certo. Aí o Bruno, eu mantinha dor, né? Mas aquela coisa assim, vai melhorar, né? Sempre olhando se a pega não tava certinha. E tudo bonitinho, tudo fluindo. Aí, vamos no osteopata. Então, primeiro o B foi no osteopata. 2 sessões. 2 sessões. Aí, depois do Mauro, mantinha dor. Aí eu falei, não, a gente precisa ir na odonto. Não, a gente precisa. Alguém precisa olhar. Tem um outro, porque não adianta a gente, né? Porque a gente na situação, né? Não tem como. Um olhar de fora. Um olhar de fora. Aí, fomos na doutora Suzana. Mesmo assim, a gente fez uma consulta depois de... Acho que uma semana depois ou mais, né? Que a gente... Uns 3, 5 dias. Que ela tinha uma só? cirurgia posterior. Foi só isso, pra mim foi uma eternidade. Ela ia se ausentar por um período, aí a gente acabou antecipando um pouquinho. Aí a gente foi, fizemos a consulta, aí depois fizemos a cirurgia, depois fomos na fono, eu mantive fazendo os exercícios da língua, vi a doutora Suzana, se não me engano, mais 2 vezes. Então, para vocês verem que são etapas, nada, e mesmo assim, eu fui parar de ter dor, eu acho que para mais, assim, 1 mês depois da cirurgia foi que eu comecei a parar de ter dor, que o Bernardo começou a fazer um movimento melhor da língua, e aí, pronto. Aí realmente a mágica aconteceu, sabe? Mas olha o tempo que eu fiquei nessa de, né, vai, tá doendo, mas né, não desiste de amamentar. E eu brinco que amamentar é muita paciência e persistência mesmo, porque se a gente parar pra pensar, né, a chance de eu desmamar era muito grande, porque eu sentia dor, tava incomodando um lado mais do que outro. Mas assim, eu quero que todo mundo entenda que não é um processo. Olha quantos profissionais, mesmo nós sendo da área, nós somos da área, mesmo assim a gente precisou passar por vários profissionais, né, para poder ter certeza do diagnóstico e ter certeza que a nossa seria a melhor decisão para o Bernardo e para mim, né? Importantíssimo. Ah, é super legal você colocar isso, Paula, porque a gente sabe, né? Eu vi até alguém que escreveu assim, em algumas cidades é difícil equipe, né? Realmente, assim, às vezes no interior é mais complicado ter uma equipe, né? Mas eu vejo que, assim, o profissional que vai aprofundar nesse assunto de freios e aí que entende a importância dessa equipe, começa a construir uma rede, né? Então, às vezes, assim, na minha cidade eu não tenho um osteopata, mas eu tenho um fisioterapeuta que tem experiência com criança. Então, talvez ele possa me ajudar nessa questão corporal do bebê, né? Na minha cidade eu não tenho uma fono especialista, em outra cidade orofacial. Mas eu tenho uma fono que entende de amamentação, que está disposta às vezes a se atualizar junto comigo. Então, assim,
leva a equipe junto, constrói essa equipe, né? Vai todo mundo estudar junto, falar a mesma língua, né? Porque isso vai facilitar o trabalho de todo mundo, vai facilitar o resultado para a família. Às vezes pensar em cidades próximas, o que que eu tenho de opção de profissionais. Eu sempre, assim, tento motivar bastante, né, o pessoal que trabalha com freios, assim, para ir construindo essa rede, porque vai ser importante trabalhar em rede, né? E a gente sabe dessas limitações. Às vezes tem questão de paciente do sistema público de saúde. Ah, no sistema público não tem um osteopata. Puxa, mas vamos ver se a gente não consegue em alguma instituição ou algum atendimento social, né? E aí eu faço alguns atendimentos na faculdade, por exemplo, e aí a gente, puxa, mas aí eu operei e precisa da fono. Aí a gente conversa com a fono. Você atende esse paciente de maneira social para mim? E não adianta, eu sempre acredito que no percurso a gente encontra as pessoas certas e aí que vão brigar pela causa, que vão, né, aceitar fazer esses atendimentos sociais junto com a gente. E a gente vai fazendo o nosso possível. Exatamente. Já compartilhou com o paciente desses atendimentos sociais que você me mandou mensagem, que a família estava bem angustiada, tinha passado por ti e por você, e que precisava você dar um complemento pós-procedimento, e ela queria mudar de médico, enfim, fizemos atendimento, você está com a gente até hoje. Mas o quão importante é a gente dar o nosso melhor, independente da situação, mas abrir algumas exceções, porque tem gente que realmente precisa, né? E ter esse olhar e a empatia é muito importante, né? Sim. Olha, alguém fez uma pergunta aqui que eu acho que vale muito a pena já ser respondida. Se uma criança tem 20 dias com o resultado do teste da linguinha normal, está ganhando peso adequado, porém, ele tem tapete branco, calo nos lábios, Esbranquiçado. com calo e lábios esbranquiçados. O que recomendar? Ai, gente, eu adoro. O famoso Confusão. carinha Eu de preciso lábio. te avaliar. Sabe que eu atendi essa semana, Bruna e Paula, uma mãe que falou assim, que começou a ler um perfil de Instagram que falava de língua presa, e daí ela falou assim, Suzane, eu fui lendo aqueles sinais e sintomas da língua presa e eu comecei a achar que eu tinha tudo, porque aí o meu mamilo saía amassado e eu tinha fissura, e o bebê fazia prega no rosto e tinha tapete branco e tinha tudo assim. Era ver o caso dela, né? E eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, porque nas redes sociais, óbvio, a gente precisa informar, é um meio super bacana para a gente informar as famílias, mas a gente tem que cuidar também para não tocar terror aí, né? Porque eu vejo que fica um pânico geral e todo mundo achando que tem tudo. Mas assim, ó, o que o calo, vamos falar aqui, o calo de sucção ou aquele lábio que a gente fala hiperqueratinizado, ele fica grosso, né? O que isso me conta? Isso me conta que eu não tenho uma boquinha que está se mantendo bem acoplada e estável na mama. Eu até ia trazer minha mama didática do consultório e esqueci. Então, assim, eu tenho uma boquinha que a hora de abocanhar o peito, ao invés dele travar e ficar estável e a língua fazer um movimento de ordem ou de extração de leite, eu tenho uma boca que escorrega. Nesse escorregar, tem um atrito dessa mucosa com a mama e esse lábio fica hiperqueratinizado ou mais áspero, faz o calo, tá? Então, isso me conta de um bebê que não está com essa pega estável, ou que está fazendo muita força nessa região de lábio para sustentar esse peito na boca. Isso é uma pega incorreta. É isso que eu sei. Se isso é por causa de uma língua presa e o lábio está fazendo essa compensação, pode ser? Pode ser. Pode ser que essa mãe tenha uma hiperlactação, tenha muito leite e quando ela vai amamentar, ela está sempre com aquele peito duro, engurgitado e a boca do bebê escorrega. Isso é manejo de amamentação, não tem nada a ver com freio. Eu posso ter uma boca que o mamo aqui tensa por uma disfunção oral, que a fono vai trabalhar. Não tem nada a ver necessariamente com língua presa. E pode ser também por questões osteopáticas. Eu tenho um bebê todo rígido, aquele bebê que eu nem vejo o pescoço. Ele tá mamando todo tensionado, a boca tensionada, esse peito escorrega. Então, assim, quantas coisas precisam ser olhadas junto com o freio?
Não é porque tem calo que tem freio. Só que o que a gente pensa em tempo, tá, Bruno e Paulo? Assim, que é uma coisa que isso eu tirei da minha cabeça. A gente tem o protocolo da ABM, que é a Academia de Medicina da Amamentação, que fala que em termos de dor, por exemplo, seria considerado um aceitável, entre aspas, até um prazo de 2 semanas. Então, assim, por 2 semanas, tá todo mundo no mesmo barco furado, apanhando para aprender a amamentar, né? Sem saber direito o que faz com aquela boca, com aquele peito, com aquela produção. Então, se eu considero que até uns 14 dias, 15 dias, isso está se ajustando, eu entendo também que um bebê às vezes tem um calinho porque essas coisas estão se ajustando também, tá ok. Mas eu vejo bebês às vezes com 2 meses, com 3 meses, com calo. E se eu for na literatura, ver o que a literatura científica traz sobre calo. Fala que calo é bom, que o calo ajuda a segurar o peito na boca, que é um sinal de que o bebê tá mamando bem. Isso não é real, né, Paula e Bruno? Vocês sabem que vocês estão com a amamentação também. Então, assim, vamos trazer para o nosso raciocínio clínico o que isso está me mostrando. E o tapete branco, o que o tapete branco me conta? Que eu tenho resto de leite em cima da língua. É só isso que me conta. Pode ser que esse tapete branco venha por causa de um refluxo gastroesofágico que esse bebê tem e toda hora regurgita? Sim. Pode ser uma candidíase, aquela placa branca do sapinho. Pode ser. E a gente acha que é o tapete branco, que é fisiológico, e não é. Essa criança tem uma infecção. Só que aí cabe o profissional que está avaliando o diagnóstico diferencial. Eu já tive caso, Bruno, que não era nenhuma coisa nem outra. Era uma língua, porque em cima da nossa língua, a nossa língua é áspera, né? E um bebê que tinha essas papilas gustativas, que é essa áspera, muito elevadas, muito evidentes. Então, assim, era uma coisa anatômica dessa língua. Por isso que acumulava leite. Mas quando associa com freio, é porque se eu tenho uma língua que não movimenta direito na extração de leite, eu tenho uma parte da língua que está lá travada pelo freio, essa parte da língua nunca vai ter atrito nem com o céu da boca, nem com o peito. Então, fica acumulando um resto de leite por falta de autolimpeza. Só que aí, trago de novo o raciocínio clínico. Então, eu estou vendo uma língua que não mexe direito. Digamos que o tapete branco não é refluxo, não é sapinho, e não é a língua que é mais áspera. Então é uma língua que não mexe direito. Por que essa língua não mexe direito? É sempre o freio? Não. De novo, pode ser um trabalho da fono, pode ser um trabalho do osteopata. Então, sabe, é duro porque é óbvio que às vezes a gente lê uma coisa em mídia e começa a casar tudo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, o bebê tem mesmo, né? O pai e a mãe já fizeram o diagnóstico em casa. Mas, assim, quantas coisas precisam ser descartadas, né? Então, eu olho, por exemplo, quando eu vou examinar esse tal desse tapete branco, porque eu recebo família no meu consultório, Bruno e Paula, que a queixa é tapete branco. O bebê ganha peso bem, a mãe não tem dor para amamentar, não tem queixa gastrointestinal, a queixa é: eu vi no Instagram que o tapete branco é a língua presa. E é outra coisa, não tem nada a ver com a língua presa. Então, quando eu vou avaliar esse tapete branco, eu sou bem chata, assim, de olhar o desenho do tapete branco. Então, o que essa língua tá me contando? Aonde que tá acumulado? Para ver se faz sentido com o freio que eu tô vendo. Então, não é tão simples assim. Sim. Mas eu queria que fosse. E muitas vezes, esses posts que levam vocês a acreditarem que é freio, é isso mesmo, eles querem que vocês acreditem que seja freio. Então, muito cuidado com essa leitura também desses conteúdos. Que a gente está consumindo, né? Porque muitas vezes eles não são só informativos, eles são também para resgatar algumas pessoas. Então, atenção. É verdade. Haja filtro. Exatamente. É o nosso filtro aí, né, nesses posts. Alguém comentou uma coisa bem interessante, que esses conteúdos deveriam ser um pouco mais divulgados no pré-natal. É muito difícil de ser inserido no pós. No pré, então, temos uma distância quilométrica, mas é uma boa ideia. É aquela história, né? Eu sempre falo, quando você está gestante, você não vai procurar de amamentação. Você vai procurar de parto, vai procurar Instagram de gestantes, né? E aí, eu postei outro dia, o bebê nasce e te entregam esse bebê precisa mamar.
E aí vira aquela bola de neve, né? E esse, assim, meu sonho... Precisa mamar 1 milhão de vezes no dia, né? Exatamente! Meu sonho, assim, de consumo, gente, é que a gente fizesse educação em saúde em amamentação, né? E esse é meu sonho de consumo, mas eu sei que a realidade não é essa, né? Sim. Sabe, Paula, que quando eu fiquei 8 anos no SUS em São Paulo, né? E aí eu ficava no centro de especialidades como odontopediatra de bebês. Lá eu só atendia os bebês. E sempre que tinha grupos, eu me envolvia. Eu sempre gostei desse trabalho de educação. Então, aí tinha grupo de gestantes do primeiro trimestre. Eu ia lá, combinava com a enfermeira, ia lá, ficava falando 1 hora de amamentação. Aí eu falava de bico artificial, falava do freio, falava de pega, de posicionamento, né? Aí tinha o grupo do puerpério. Era a enfermeira e a fono, eu me infiltrava lá, tava lá no grupo do puerpério. Falando de peta, falando de freio. Então, foi uma coisa muito de propósito, né? De gostar do que faz. Mas a gente tinha lá uma equipe na maternidade municipal que era a psicóloga, fono e a odontopediatra. As 3 trabalhavam com amamentação. Era muito bacana. E eu tinha um feedback dessa equipe, que as gestantes que passavam no grupo, na UBS que eu trabalhava, eram assim, puérperas, depois que pouco precisavam de motivação ou de ajuda, porque elas já vinham assim, não, eu já sei porque eu ouvi, eu aprendi. Passa, né? Então, essa época da gestação, assim, é um período de ouro, né? De oportunidade, de orientação, de informação. Na odontologia, a gente tem o pré-natal odontológico também, né? Para orientar a gestante sobre várias coisas. Bem difícil captar. E aí você tenta fazer parceria com o obstetra, também não chegam esses encaminhamentos. Não Né? vinca. Eu te entendo. Deixa eu aproveitar que a live daqui a pouco já tá acabando, gente, pelo amor de Deus, sou muito rápido. Foi tão gostosa! Vamos falar de uma coisa que as pessoas devem estar muito ansiosas. Você poderia dar uma passada na cirurgia das diferenças para os pacientes, né, que está aqui acompanhando a gente, poderem entender um pouco dessas 2 opções que temos? De quais opções, Bruno? Dá, porque as pessoas ficam lá, vai dar um piquezinho direto, vai fazer com laser, vai fazer com bisturi, tá. como? Então, assim, eu também já fui a profissional que criticou muito a questão de como é feito o teste da linguinha na maternidade, vem certo, vem errado, assim como do PIC também, né? Então, assim, hoje eu entendo que cada classe de profissional que opera freios, opera de uma maneira que aprendeu. Então, o pediatra aprendeu a fazer essa cirurgia de um jeito, o otorrino aprendeu a fazer de outro jeito, o cirurgião pediátrico aprendeu de outro jeito. A odontopediatra aprendeu de um jeito, o bucomaxilo aprendeu de um jeito, o periodontista aprendeu de outro jeito. Então, assim, tem especialidades diferentes que operam de maneira diferente, né? Então, o PIC, o que é o PIC? O PIC é um procedimento onde é feito um pique, um corte, né? Normalmente com tesoura, quando é feito na maternidade, sem anestesia local, né? Considerando que o freio de língua é só aquela pelezinha transparente que fica presa na ponta da língua, né? Então tem pouca vascularização, então não sangra muito, não tem muita inervação, então na teoria não dói, né? Então assim, aprendeu a fazer assim, isso é o PIC. A questão é que desde 2019 vem saindo estudos mostrando que o freio de língua não é só isso. Antes fosse também. Então, atrás daquela pelezinha fininha, eu tenho mais fibras desse freio. Eu tenho uma outra estrutura, outras estruturas anatômicas que também fazem parte desse freio e que também deveriam ser liberadas. Então, eu penso assim, Bruno e Paula, digamos que eu tenho um freio fininho, transparente, que vai da ponta da língua até a base da língua. O PIC vai ser resolutivo. Então, se eu for pensar que tem alguns bebês com essa condição anatômica, o PIC também vai ser resolutivo. Perfeito. Ou, digamos que estou numa maternidade pública, onde às vezes esse bebê, para conseguir fazer a cirurgia lá no posto de saúde, vai levar 6 meses em fila de espera. Então, é melhor que se tente alguma coisa ou que faça o PIC ali na maternidade do que deixar essa coisa se arrastando. Então, hoje eu tenho esse olhar que pode ser bom em algumas situações, pode ser resolutivo. Mas, se eu for pensar que alguns freios não são só essa pelezinha fininha, vai ficar uma cirurgia incompleta.
E o que eu vejo na minha prática, Bruna e Paula, é que às vezes isso acaba mascarando um pouco o problema. Sim. Porque para a família, isso já foi resolvido. Não, já avaliou, já operou, então descarta isso. Sim. E na verdade ali eu pode realmente ter acontecido uma cirurgia incompleta, digamos assim. A parte mais difícil de ser operada ficou. Então, eu opero no consultório tem 2 anos e pouco, já só com laser cirúrgico. Antes eu fazia no bisturi, na lâmina frio, né? Então, eu tenho a experiência com os 2 instrumentos. Com qualquer um deles, a tia Suzana não tem coragem de fazer sem anestesia. Não. Hoje eu assisti um vídeo de uma cirurgia sendo feita por um otorrino, que assim, passou a pomadinha, pegou a tesoura, a criança tava. Eu falei, não é possível que não tem dor. Não é possível. Então, assim, eu faço anestesia local, pomadinha e infiltrativa, picadinha em todos os freios. Ah, mas tem 3 dias de vida o bebê. Não interessa, ele sente dor. Eu vou anestesiar. Uma pessoa. Oi, Paulinha. É uma pessoa. É um bebê, mas é uma pessoa, né, gente? Pois é, e mesmo que seja um freio fininho, né, Paula? Qual que é o limiar de dor desse bebê? A gente não sabe, ele fala, coitadinho. Então, na dúvida, eu prefiro pecar pelo excesso, tá? Tem os seus riscos, a anestesia local, eu tenho que calcular a dose, eu tenho que investigar histórico na família de alergia à anestesia. Eu tenho. Mas, né, graças a Deus, até hoje a gente nunca teve nenhuma intercorrência tendo esses cuidados. E aí já são, acho que pelo menos uns 8 anos fazendo cirurgia de freios. E aí, a vantagem do laser, né, que você falou das diferenças, Bruno, é que com laser eu vejo exatamente tudo que eu tô fazendo. Com uma tesoura ou com uma lâmina de bisturi a frio, tem o sangramento. Então, eu sei que isso gera uma tensão gigante na família, que a família acha que vai parar de sangrar, que vai ter que dar um ponto, fica aquela, né, aquela apreensão geral. Eu tenho certeza que quem opera no instrumento a frio também fica com o coração apertadinho, porque eu já tive situação assim de ver que sangrou um pouquinho mais e eu ficava pensando, meu Deus do céu, eu tenho que fazer carinha aqui de que não tá acontecendo nada e o coração dentro, tipo, ai, para de sangrar, uma coisa. Então é tenso, né? Então a gente começa a operar com laser e a gente fica mal acostumado nesse sentido, porque tem muitas cirurgias que a gente opera e que não tem assim uma gotinha de nada, né? E aí operando, fazendo a cirurgia, mesmo com a linguinha anestesiada, os bebês conseguem mamar. Então, eu vejo que às vezes tem essa justificativa. Ah, eu não anestesio porque senão o bebê não vai conseguir mamar depois. Gente, precisa sim saber de manejo de amamentação. Então, se o bebê tá com a linguinha anestesiada, eu ordenho um pouquinho da mama, eu faço uma preguinha do peito, eu ajudo esse bebê a pegar. Se é um profissional que opera que não sabe nada de amamentação, vai ficar meio desesperado também. Vai dizer, meu Deus, e agora operou o freio, não vai pegar nunca mais o peito, vira aquela loucura. Então, assim, quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu consigo passar de tranquilidade para a família em cada etapa, né? No pré-operatório, no transoperatório e no pós-operatório. E no pós aí tem toda uma preocupação com cicatrização, né? Que tem uma divergência enorme no assunto, né, Bruno? Assim, alguns profissionais que falam que precisa olhar com mais cuidado para essa cicatrização. Tem profissionais que falam que só o aleitamento dá conta do que tem que ser feito. Mas e uma aí, coisa é bicos artificiais. Pós-cirurgia, gente, pelo amor de Deus, tentem não usar. Na amamentação já vão usar, mas pós-cirurgia mais ainda, né, Suzana? A gente cai em maior risco, né, Bruno, de um resultado ruim de cicatrização. Eu tenho uma língua que não mexe bem, né? Diferente a língua no peito e a língua no bico artificial. Então, isso atrapalha no aprendizado do bebê também, além de atrapalhar na cicatrização. Perfeito. A Paula saiu, gente, o bebê começou a chorar bastante, ela foi lá amamentar. Meu Deus. Viu? Junto com a live. Ele tá bem aprendido, bem ensinadinho, né, Bruno? E acho que alguém, deixa eu ver se alguém tinha comentado alguma coisa aqui, peraí. Não. E, bom, e uma dúvida também acaba sendo muito comum com os pacientes pós-procedimento, da fono, né? Se a fono se torna importante pós-avaliação
que é muitas vezes, eu sempre digo, a gente tem essa equipe, essa rede toda muito bem fechadinha, para você já saber aonde quem vai fazer a cirurgia, se essa pessoa já tem uma indicação, alguém de confiança para dar um segmento ali com 1, 2, 3 sessões, se necessário, de uma fono, acaba ajudando bastante, né, Suzana? Muito. Eu acho assim, sabe, Bruno? Vou falar uma coisa que não tem publicado, né? Mas assim, a gente tem um cenário ideal de ter essa equipe completa antes e depois. Sempre é o ideal, né? Então, assim, vem o osteopata antes, organiza essa questão corporal, vem a fono antes nessa avaliação, às vezes para fechar um diagnóstico, uma indicação cirúrgica, para entender o que está ruim para ela trabalhar depois também, acho isso fundamental, né? Mas assim, na minha prática, o que eu tenho visto, gente? A fono depois não dá para a gente abrir mão, né? Eu sei que é mais uma sessão, é mais um profissional, tem o seu custo, mas principalmente o que a Paula falou, né? Igual ela tinha dor. Então, assim, você tem alguma dificuldade na amamentação, você quer um resultado rápido. Sim. E a fono vai entrar nesse processo, ajudando nesse reaprendizado para acelerar um pouco mais, né? Óbvio que pode ser que tenha ali um bebê ou outro que você opera, ele vira a chave automática e vai embora. Exato. Que nem a normalidade. Não é assim. E aí a cicatrização é rápida. Então, assim, se esse bebê demora um pouquinho mais para aprender o movimento certo, já cicatrizou errado. Exato. E vai jogar toda essa avaliação, todo esse trabalho, muitas vezes de maneira... Não adianta dizer no lixo porque você vai ter ali um benefício, mas vai deixar na dúvida, vai permanecer os sintomas muitas vezes e não vai ter resolução, né? Exatamente. Exatamente. Concordo. Então, assim, eu acredito muito nesse trabalho em equipe, mas é uma coisa assim, né, Bruno? A gente não pode obrigar as famílias a procurarem. Então, eu tenho casos, assim, por exemplo, que eu recomendo e tal. Aí eu insisto na primeira, eu insisto na segunda, eu insisto na terceira. E aí procurou. Ah, não, tô esperando pelo plano para ver se vai dar certo. E assim, a cicatrização já está acontecendo. Mas eu também não me vejo, Bruno, assim, confortável em dizer, olha, eu só vou operar se você for em tal e tal, e antes e depois, né? Então, é difícil. A gente orienta, as famílias vai estar ciente dos riscos. Se tem uma questão financeira, igual eu falei para você, a gente tenta agregar todo mundo essa social para dar um socorro. Mas, né? É uma coisa que a gente quer investir. Tudo bem, é um investimento, né, Bruno? Mas assim, a gente quer investir uma vez só. Então, fazer bem feito do começo ao final para ter o melhor resultado, né? Perfeito. Sempre. Eu acho que a live vai cair, não sei, mas enquanto isso alguém fez uma última pergunta aqui. O ideal seria fornecer no pós-operatório após 5 dias? Então, doutora, a gente vê que existe também uma divergência, assim, uma diferença entre protocolos de pós-operatório de fono. Então, eu procuro sempre não interferir. Eu vou fazer o meu acompanhamento da cicatrização, vou sugerir a fono, mas vai ser a fono quem vai acabar definindo a maneira dela trabalhar. Tem fono que quer ver no mesmo dia que operou, tem fono que só vê uma semana depois, tem fono que vê com 5 dias. Então, assim, tem de tudo. Eu já desapeguei um pouco disso, assim, de pensar, tem que ser com tantos dias. Não adianta. Cada um tem uma experiência de trabalho diferente, né? Eu vou confiar que aquele profissional vai saber o que está fazendo, mas eu, ao mesmo tempo, eu não largo a rédea muito. Tem uns bebês que vêm de fora operada e eles falam, ai, Suzana, como é que faz o acompanhamento? Eu falei, então, pois é, vamos ver. Vou precisar de vocês viajando aí e para a gente ficar tranquilo que pelo menos assim, o meu cuidado com a cicatrização, né, vai caminhando redondinho, né? Exatamente. Suzana, não sei nem como te agradecer. Muito obrigado pela tua presença, por compartilhar com a gente a tua experiência, o teu conhecimento. A Paula, com toda certeza que ela estaria aqui agradecendo também, está amamentando B agora. E muito obrigado, realmente. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar desse assunto aí que é uma paixão para mim, né? Tanto o aleitamento, quanto freios, quanto bebês. E sou grata mais uma vez pela confiança de vocês aí com o Bernardinho comigo. Sim. E contem comigo aí para outras lives,
outras oportunidades. E a gente segue se falando no offline aí Sempre. das nossas Somos rede famílias. de apoio por aqui. É. Um ajudando o outro aqui, porque temos muitos pacientes em comuns, porque a confiança aqui é total. E, Ai, perguntaram aqui, gente, a live vai ficar salva no meu Instagram, vou compartilhar também com a doutora Suzana, vai ficar no dela também, então podem com calma assistirem, porque vai ter bastante conteúdo aqui, tá bom? obrigada, Bruno. Obrigado. Descanso para você. Já... Beijo na Paulinha. Obrigado a vocês, uma ótima semana, bom feriado. Beijo. Obrigada. Você também. Tchau. Tchau, tchau.